filho da casa, andará nobre. Aleluia. Tudo bem, meus irmãos? Vocês estão bem? Glória a Deus. O Flamengo está ganhando ou perdendo? Tomara que perca. Estou brincando, irmãos. Não sou flamenguista, não. Que satisfação estar com vocês aí nessa noite. Podem tomar seu assento. Que bom que vocês estão aqui conosco nessa noite, nessa jornada. Hoje, inclusive, é o dia do amigo, né? E não há amigo mais fiel do que Jesus. E não é o tema que eu vou pregar, mas como hoje é o dia do amigo, eu recebi alguns avisos sobre isso. Eu deixo para esse início um texto do próprio Senhor Jesus, quando ele diz em João capítulo 15, dizendo: tenho dito essas palavras para que a minha alegria em vocês e a alegria de vocês seja completa. Esse é o desejo de um amigo verdadeiro. O desejo de um amigo verdadeiro é aquele desejo genuíno, sem falsidade, sem exigir nada em troca, que nos deseja o que Jesus desejou para nós, não apenas em palavras, mas em ações. Porque Ele provou o seu grande amor por nós e a sua grande amizade, dando seu sangue, derramando sua vida por amor a nós. E Ele diz no versículo 12 de João 15, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. E aí Ele diz no 13, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus, Ele deu a fórmula secreta para provar a nossa amizade. É estar disposto a entregar a sua vida, talvez não fisicamente, talvez não se sacrificar, né, numa cruz do Calvário ou diante de um pelotão de fuzilamento, diante de uma forca para defender os seus amigos. Mas é você estar ao lado dele nos momentos da dificuldade, nos momentos das tribulações, nos momentos de indecisão. Sabe aquele texto que diz, chorem com os que choram e se alegrem com os que se alegrem? Essa é a verdadeira amizade. É você ter empatia, você ter o coração conectado com o seu amigo. E Jesus, Ele diz isso. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Talvez você tenha desejado feliz dia do amigo para algum ente especial, algum parente. Geralmente eu sou bem ruim com isso. O pessoal me manda até esquecer de responder. Porque eu prefiro demonstrar em ações do que em palavras. Mas o fato de você estar aqui, irmãos, significa que você tem o desejo de uma amizade genuína por alguém que nunca vai trair você. Por alguém que nunca vai te decepcionar, por alguém que nunca vai lançar fora você pelo que você fez ou deixou de fazer. Eu começo dizendo que nesse dia do amigo, ele pode ser considerado o dia de Jesus na sua vida. O seu melhor amigo, o seu redentor, o seu salvador, o seu remidor, o seu companheiro, o seu advogado. Jesus nessa noite, ele é o amigo que nós precisamos ter na nossa jornada. É um amigo que não lança em rosto o seu pecado, a sua transgressão, que não aponta o dedo e não faz fofoca. Porque a coisa que estraga a amizade é fofoca. Alguém já teve uma amizade estragada que você confiava muito porque você ficou sabendo que fizeram fofoca de você? Jesus nunca vai te trair assim. Ele nunca vai olhar para os seus defeitos e virar para o seu irmão e dedurar. A não ser para a irmãzinha da revelação no coque, né? Nas igrejas, que acontece, né? Você está ali, a irmã do coque da revelação chega e fala, ô Jesus, me poupa disso, né? Mas Jesus, ele não te constrange, irmãos. Aqui na Comunidade das Nações, graças a Deus, nós entendemos um princípio muito poderoso. Que as palavras proféticas, elas não servem para destruir, elas não servem para envergonhar, elas não servem para expor o seu pecado, mas elas servem para apontar você para o seu futuro, para o seu destino, para o seu propósito. E eu amo a Comunidade das Nações, eu faço parte dela há 3 anos, e desde esses 3 anos, eu estava falando ali em cima, né? Desde o dia 1º de junho de 2019, quando a gente entrou aqui na Comunidade das Nações de fato e de direito, eu tenho vivido um novo tempo. Um tempo de restauração, de retidão diante do Senhor. Um tempo em que eu tenho vivido essa amizade. Em que o amor de Cristo, Ele me constrange a ser melhor a cada dia. E Ele diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno.
Qual é a ordenança de Jesus para nós nessa noite? Noite em que nós comemoramos o Dia do Amigo. É que nós entendamos o sacrifício dele na cruz e entendamos que nele nós temos a remissão dos nossos pecados. O melhor presente que você pode dar para o seu amigo Jesus nessa noite não é um sacrifício de jejum de 3, 4 dias. Não é você abrir mão dos seus bens materiais ou você se sacrificar estando na igreja de manhã à noite. O melhor presente que você pode dar para Cristo, seu amigo, aquele que morreu na cruz provando o quanto ele valoriza essa amizade, é você se reconhecer nele como amado. É você reconhecer que ele te ama, que ele olha para você com um olhar sabe, irmãos, de honestidade, de sinceridade, de cumplicidade. Se você aceitar o sacrifício de Jesus e não aceitar, rejeitando a mentira de Satanás, que olha para você e aponta você pelos seus pecados e pelos seus erros, você está dando o melhor presente para Jesus. Então nessa noite, se você considera Jesus o seu bom amigo, o seu bom pastor, o seu salvador e remidor, se você entende que o sacrifício da cruz do Calvário por você foi um presente inesquecível, eu te convido a retribuir esse amor, dizendo nessa noite: Jesus, eu aceito o teu sacrifício. Eu reconheço que o Senhor morreu porque o Senhor me ama. E porque eu sou valoroso para ti. Porque a minha amizade é o que o Senhor quer de mim. E eu te obedeço, Senhor. Eu obedeço esse seu mandamento de cumprir a tua vontade, de reconhecer o teu sacrifício, de reconhecer o teu sacrifício na cruz, para que eu tivesse vida em abundância. Se você reconhece que você é amado por Jesus, se você reconhece que você é remido e que Ele te ama e que você é amigo dEle, Ele diz: vocês já não chamam servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Vocês são meus amigos, porque nós servimos ao mesmo Jesus. Nós somos um corpo bem ajustado, bem alinhado, porque nós cremos nesse sacrifício de Jesus. O amor da cruz nos uniu. O amor e o sacrifício de Jesus na cruz, ele nos faz sermos melhores filhos, melhores funcionários, melhores maridos, melhores estudantes, porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Jesus, o amor derramado na cruz, ele faz com que sejamos melhores, irmãos, e faz com que nós nos vejamos como Jesus nos vê. Então esse é o melhor presente que você pode dar para Jesus. Você ama Jesus? Dê uma salva de palmas para ele, o seu melhor amigo. Eu tenho certeza que ele está aqui nessa noite. E ele valoriza a sua presença. Ele valoriza o seu sacrifício. Ele valoriza as orações que você faz. Ele valoriza os devocionais que você faz. Ele valoriza até as reclamações, irmãos. Se alguém te iludiu dizendo que você não pode reclamar com Deus, né? Você não pode ficar murmurando. Mas você tem todo o direito, e Jesus se sente muito à vontade quando você se derrama diante dele em oração e em petição. Você não precisa ficar constrangido de dobrar os seus joelhos no seu quarto e pedir: Senhor, eu não sei por que eu estou passando por essa situação, Jesus. Você não disse que é meu amigo? Me ajuda, me dá uma força. Jesus, ele não te lança fora, irmãos, nos momentos de inquietude, nos momentos que você tem dúvidas a respeito da sua fé. Jesus não lança você fora nos momentos em que sua fé está vacilante. Jesus não te lança fora quando você chora e você reclama, e nem quando sua fé está muito baixa. Eu costumo dizer, irmãos, a respeito do nosso relacionamento com o nosso amigo Jesus, que funciona muito, muito como um casamento. Por mais que o seu casamento ele não esteja 100%, enquanto você não assina o divórcio, para a lei, você continua casado? Ai, Monderaine, mas a vida com a minha esposa não está tão legal, a gente já não se fala mais, dorme um de um lado, outro do outro, quando um não dorme no sofá, né? A gente já não se entende mais. E eu pergunto, irmãos, qual é o momento que é consumado a separação total?
é só no momento do divórcio, confere? Enquanto você está ali, irmãos, mesmo que o seu casamento esteja passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, e você não desiste, você não assina o termo de desquite, para todos os fins você continua sendo casado. A nossa relação de amizade com Cristo e de filiação com o Senhor é a mesma coisa. Pode ser que em determinado momento a sua fé esteja vacilante, pode ser que em algum momento na sua caminhada, a sua cumplicidade e a sua relação íntima com Cristo esteja defasada. Pode ser que em algum momento você esteja sem forças para orar. Pode ser que em algum momento você esteja sem forças para ler a Bíblia. Pode ser que em algum momento você esteja descrente de que os testemunhos que você viveu ou as palavras proféticas que você recebeu aqui nesse altar, elas são verdadeiras. Mas enquanto você não abandonar Jesus, enquanto você não renunciar o Senhor Jesus no seu coração, Ele continua a seu dispor. Ele continua dizendo: você é meu, você é meu, você é minha, você não pertence ao mundo, você não é de Satanás, você não é da carne, você é lavado e remido pelo meu sangue. Então, enquanto você tem Jesus, irmãos, por mais que a sua fé esteja pequena, eu creio nessa noite que é chegado um tempo da sua fé ela crescer, ela florescer, ela germinar, ela crescer e dar frutos, porque o Senhor Jesus, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não nos chama de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Em vez disso, os tenho chamado amigos. Então eu começo dizendo isso, que nessa noite você tem um amigo, e a Bíblia também diz em Provérbios, que há amigos mais chegados do que um irmão. E esse amigo mais chegado do que o irmão é Jesus, porque Ele deu o seu sangue por nós nessa noite, amém? Eu gostaria de começar aí já, a palavra propriamente dita. Essa foi apenas uma referência ao dia do amigo, para que você entenda que você tem um amigo no céu. Uma palavra que encontra-se em Isaías, no capítulo 40, nos últimos versículos. Isaías, capítulo 40. Vamos ler aí o versículo 27 em diante. Diz assim, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, é isso mesmo. Aí, ó, sincronia de pensamentos. Diz assim a palavra do Senhor: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Pode passar. E aí ele diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós vamos trabalhar em cima desses versículos profeticamente nessa noite. Nós vamos declarar essas verdades que estão na Bíblia sobre a vida da nossa família, sobre a vida do nosso lar, sobre os nossos empreendimentos, sobre os nossos sonhos, projetos, sobre o nosso futuro. Nós vamos, em nome de Jesus, sair daqui com uma nova unção para o novo tempo, sabendo que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa é a palavra que você deve sair daqui nessa noite, sabendo que o Senhor, Ele trará sobre você nesse fechamento, nesse último dia de campanha, uma nova unção para um novo tempo, um renovo, uma restauração. E eu tenho certeza que você que veio ou acompanhou as outras ministrações dessa campanha, tem algo para carregar com você e para multiplicar. Como falou o Denis aqui muito bem, né? Nós temos que ser tão abençoados, irmãos. E a comunidade das nações, ela crê muito firmemente nisso e ela se move no sobrenatural para isso. Você deve saber que você tem o direito e o chamado de Deus para ser tão abençoado, tão próspero. E eu não estou querendo dizer próspero financeiramente, mas ter prosperidade na sua vida em tal grau que essa sua bênção, essa sua
comunhão com Deus, ela transborde na vida de outros. Ao ponto de quando você estiver passando por alguma dificuldade, a sua confiança em Deus, ela seja tão forte, tão poderosa e tão firme na rocha, que não depende do seu problema ou da sua adversidade para você abençoar outros. É na sua adversidade que você vai fazer com que os outros sejam abençoados, e eles olharão para você e falar: de onde vai vir tanta fé? E você vai responder: porque eu creio em um Deus que não se move e não trabalha na minha vida por circunstâncias, mas Ele trabalha na minha vida por fé. Nós nos movemos por fé nessa noite. Feche os seus olhos. Antes de iniciar propriamente a pregação, quero fazer uma oração para que essas palavras que serão ditas e que já têm sido derramadas sobre a sua vida, elas se tornem verdade sobre você. Pai, nessa noite nós estamos aqui diante da Tua presença, confiando que esta palavra que foi lida, ela é a Tua palavra para nós. Nós cremos, Senhor, e declaramos que o Senhor é o nosso Deus, que Tu és o nosso amigo. E diante dessa amizade, diante desse relacionamento, eu te peço que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no meio de nós, que as amarras, as cadeias, elas sejam quebradas, cortadas, os muros derrubados, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos nessa noite, para entender qual é a grandeza, a profundidade, a largueza, a extensão do Teu amor e da Tua graça derramada sobre nós. Que nós possamos, Senhor, nos ver como dignos do Teu sacrifício, que nós possamos ser chamados de amigos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Esse texto ele nos fala, irmãos, a respeito de uma possível e futura escravidão do povo de Israel na Babilônia. Se vocês olharem o versículo 39 de Isaías, um pouco antes, ele fala a respeito da visita que o rei da Babilônia fez ao rei Ezequias quando ele estava doente. Ezequias, aquele homem em que Isaías chegou até ele e falou: rei Ezequias, prepare a sua casa, ponha tudo em ordem, porque Deus ele vai te levar. Ezequias estava com um problema na sua saúde, e o profeta Isaías é mandado para a casa dele para dar um ultimato, falar: olha, arruma aí as tuas coisas que tu vai morrer. Ezequias ele dá um exemplo claro e restrito de que as nossas orações elas podem tocar o coração de Deus, que o nosso clamor, que a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, elas têm o poder, irmãos, de mover a realidade dos céus e fazer com que Deus ele olhe para nós com favor e atenda a nossa oração. Esse é um claro exemplo. Ezequias ele recebeu uma sentença de morte. E aquela sentença de morte, ela foi revogada de uma forma tão rápida, tão sobrenatural, que a Bíblia nos diz que o profeta Isaías, antes de sair do pátio do templo, Deus virou para ele e falou: olha, ei Isaías, volta lá no meu servo, volta lá em Ezequias, porque a oração dele tem chegado aos meus ouvidos, e diz para ele que eu revoguei a sentença de morte, e que por causa da oração e do clamor dele, eu estou concedendo mais um prazo de vida, 15 anos. Isaías, ele volta, irmãos, ele dá meia volta e diz: rei, aquela sentença que foi contra ti, ela foi revogada. E sabe quem faz isso, irmãos? É Deus. Mas sabe através do que Ele faz isso? Através da nossa intimidade, da nossa comunhão, da nossa súplica, da nossa reclamação, inclusive com Deus. Ezequias, ele reclamou com Deus. Lembra que eu falei há pouco tempo que Deus ele não se importa com a sua lamentação, desde que ela não se torne uma murmuração recorrente? Ezequias foi um exemplo disso. Ele, quando recebeu a sentença de morte, ele virou para a sua cama e chorou para Deus, lembrando de tudo que ele tinha feito pelo Senhor. A Bíblia nos diz que Ezequias foi um dos melhores reis que Israel já teve. A Bíblia dá 3 exemplos de reis muito bons. O primeiro deles, Davi, que, um homem segundo o coração de Deus, que o próprio Senhor Deus dá testemunho dele. Depois nós temos Ezequias e o próximo rei, Josias. Esses 3 reis, irmãos, eles, todos a descendência de Davi, foram os 3 melhores reis. Ezequias foi o segundo, do meio. E Deus mudou a sentença dele. Só que quando Deus muda a sentença de Ezequias, ele vai, e comete
dar uma orelhada, como a gente diz no quartel, né? Ele, muito feliz com aquilo, e aí ele abre as portas do seu palácio para o rei da Babilônia, que diz assim, ó, nesse tempo, Merodach-Baladã, no 39, versículo 1, filho de rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. E aí, ele abre as portas, esse rei, né, da Babilônia, ele chega até Israel, e o rei Ezequias, ele dá uma orelhada, como a gente diz, vacila, e ele abre de tão feliz e querendo mostrar uma prepotência, e querendo mostrar o quanto ele era próspero, ele abre as portas dos seus tesouros para esse rei. Isaías fica sabendo disso no versículo 5 e disse, então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que te entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerastes, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E esse capítulo 40, que é o capítulo subsequente, ele traz revelações muito importantes para a nossa discussão hoje sobre o novo tempo e uma nova unção. O texto começa dizendo, nesse capítulo 40, a respeito de um texto que o próprio Senhor Jesus, ele diz no início da sua caminhada. Quem foi João Batista no ministério de Jesus? Acho que todos vocês já ouviram a respeito. Ele é considerado esse texto de Isaías 40, no versículo 3, que diz, voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Essa foi o ministério de João Batista, primo de Jesus. Ele chega diante de Israel e para preparar o caminho do Messias, para preparar o caminho do Senhor, ele começa pregando arrependimento. Ele começa pregando que o Senhor está vindo. Ele começa dizendo, Israel, alegrem-se, convertam-se, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, mudem o coração de vocês, porque o tempo de escassez, o tempo de servidão, o tempo de escravidão está acabando. Porque está chegando o Cordeiro de Deus, está chegando o reino sobrenatural do Senhor. Essas são as palavras do profeta Isaías em Isaías 40, que foram reverberadas por João Batista. A Bíblia ela tem uma história que ela se repete, né? É o tipo e o antítipo. Isaías nesse texto, irmãos, ele é o tipo de João Batista. E essa palavra, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a sua vereda, ela foi cumprida por João Batista. E qual é a comparação entre o Velho Testamento, onde foi escrito Isaías 40, e entre o texto que foi escrito por Mateus a respeito de João Batista? Nas duas situações, o povo de Israel estava passando por uma situação de servidão e de escravidão. Em Isaías 40, o profeta estava profetizando, estava denunciando e antevendo que o povo de Israel pereceria diante de uma grande servidão para a Babilônia. Eles pecaram, eles erraram, eles negaram ao Senhor, eles voltaram-se para os ídolos, eles reiteradamente, irmãos, negaram a bênção do Senhor. E por causa disso, o Senhor, ele disse, basta. No versículo 2 de Isaías 40, ele diz, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Esse é o texto que prepara, que antevê a bênção e a restauração, a libertação, uma nova vida para o povo de Israel. Deus, nesse texto de Isaías 40, ele começa dizendo, ei, Israel, eu sei que vocês mereceram a escravidão, eu sei que vocês mereceram o cativeiro, eu sei que vocês reiteradamente me negaram, mas eu não nego vocês, eu não lanço fora vocês permanentemente. Quando Isaías 40 é escrito, irmãos, ele estava dizendo para nós, não perca a esperança, porque por um pouco de tempo você pode passar uma dificuldade, mas o Senhor, ele trará sobre a sua vida um tempo de refrigério, como diz no versículo 3. E esse
capítulo 40 ele continua, né, dizendo sobre a grandeza de Deus, sobre o poder dele, sobre a largueza do seu amor. E aí a gente chega no versículo em que nós começamos a leitura, que é o versículo de número 27. O povo de Israel, naquela situação de escravidão, naquela situação de servidão, eles começam a clamar para Deus: por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? O Senhor, que sonda e conhece os nossos corações nessa noite, Ele pergunta para você que porventura entrou aqui achando que Deus não te ouve, achando que você passa despercebido, que você é muito pequeno, que você é pecador, que você não é digno. E você entrou aqui com esse pensamento, ou você em casa, né, que está nos acompanhando pelas redes, está dizendo isso: ah, Senhor, há quanto tempo eu estou passando por essa situação e o Senhor não me vê? Há quanto tempo eu estou passando por essa luta e o Senhor não me responde? O Senhor Jesus, Ele nos dá a resposta nesse texto, irmãos. Porque dizes, ó Jacó, e aí você muda para o seu nome. Porque dizes, ó underline, e falas, ó underline, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Deus nessa noite, Ele olha para a sua dor, Ele olha para o seu cativeiro, Ele olha para o seu problema, Ele olha para a sua incredulidade e Ele dá uma resposta diretiva para o seu coração, dizendo: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Deus, Ele não está alheio ao seu problema e Ele continua dizendo para você: não faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu declaro e profetizo essa palavra na sua vida, que porventura entrou aqui desanimado, desmotivado, desconsolado, triste, depressivo, com problemas que você acha insolúveis. Ei, o seu Deus, Ele não se cansa. O Deus de Israel, o Deus da Maria, o Deus do João, o Deus da Márcia, o Deus da Raquel, o Deus do Pedro, Ele não se fatiga e Ele diz que faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você está com pouca força, pouca energia, pouca disposição, pouca fé? Pois levante sua mão nessa noite. Eu declaro que o Senhor, nessa noite, o Deus a quem nós servimos, e eu concordo com essa oração que está sendo trazida ao meu coração, que nessa noite o Senhor derrama sobre nós um renovo de forças, um renovo de esperança. Ele coloca a termo a nossa incredulidade, Ele coloca a termo e derruba as muralhas que nos fazem acreditar que nós não somos capazes, e Ele nos fortalece, Ele nos tira o cansaço e multiplica as nossas forças para quem não tem nenhum vigor. Aleluia! Se você recebe essa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor. Esses dias eu estava acompanhando um fuxico gospel no Instagram. Eu não vou mentir para os irmãos, não. A Raquel sabe, irmãos, a Raquel, minha esposa, ela está aqui. Ela sabe que se ela não quiser que algum problema vaze, ela não pode me contar, porque eu sou meio fofoqueiro, né? Ela é um defeito meu, porque eu esqueço, irmãos, que é segredo. Às vezes alguém me conta e fala assim: irmão Deraine, não conta isso porque é segredo. Eu falei: irmão, era melhor você não ter me contado. Porque quando eu vejo, eu já estou comentando e eu esqueço que é segredo e eu falo, né? E aí, eu estava vendo um fuxico gospel na internet de uma pregadora jovem, que ela estava metendo sarrafo numa pregação dela, dizendo assim: irmãos, quem fala que prega o que vive é hipócrita, é hipocrisia, né? Porque ninguém prega o que vive, a gente prega na verdade aquilo que a gente crê. E quando eu vi esse primeiro texto dela, eu falei: até verdade, né? E ela argumentou de uma forma muito lúcida, dizendo assim: não, porque quando você está doente, você não prega que Deus vai te fazer doente. Quando você está passando por uma situação de doença, você não prega que Deus Ele vai te fazer doente. Ela usou esse argumento para sustentar a tese dela, de que nós não vivemos
nós não pregamos o que vivemos, nós pregamos o que cremos. E até bonitinho o que ela falou, porque aí no final ela falou assim: irmãos, nós não pregamos o que vivemos, mas nós pregamos aquilo que cremos. Porque mesmo que nós estejamos doentes, nós vamos pregar a cura, não é isso? Mesmo que nós estejamos passando por um vale, nós vamos pregar que Deus, Ele nos faz andar em lugares altos. E você concorda com isso? Eu particularmente acho que a gente prega o que a gente crê. Se eu não cresse que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura, liberta e leva para o céu, eu pregaria isso? Não, porque eu nunca vivi. Quer dizer, eu já fui salvo, já fui liberto, mas ainda nunca fui para o céu. Fui batizado com o Espírito Santo, graças a Deus, mas eu nunca fui para o céu. Então eu prego o que eu creio. E ela foi infeliz na fala dela, simplesmente porque ela ignorou o fato de que, além de você pregar aquilo que você crê, porque quando você lê essa palavra e você aceita ela no seu coração, ela se torna, como diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, poder de Deus para a sua vida, ainda que você não tenha vivido tudo que aqui está escrito. Quantos aqui, irmãos, já passaram por uma cova de leões? Levanta a mão aí. Não, eu não digo metaforicamente não, tá? Até eu, né? Mas eu digo assim, quantos de vocês já foram jogados na cova dos leões aqui de fato? Tu? É mesmo? Não, né? Eu sei que aqui em Brasília teve um caso, aqui em Brasília não, lá em Brasília, muito antigo, do menino que caiu no zoológico na tenda das ariranhas. Quantos lembram desse fato aí? Né? É um fato que marca. Toda vez que a gente chega no zoológico, a gente lembra. Teve uma criança que caiu como é que chama? No habitat, né? Das ariranhas, e um soldado da polícia militar. Palmas para a polícia militar, irmãos. Vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Um policial militar, ele entrou naquela cela das ariranhas lá, salvou a criança, mas morreu, né? Esse é um verdadeiro amigo, que ele deu a sua vida por uma criança. Palmas para esse policial militar. Glória a Deus pela polícia militar. Não, vocês já bateram, irmãos. Obrigado. Mas o fato é que nenhum de vocês, nem eu, graças a Deus, entrei numa cova de leões, concorda? Quantos de vocês já estiveram numa fornalha ardente, multiplicada e aquecida 7 vezes mais? Eu particularmente não. Mas vocês acreditam, quantos de vocês já estiveram na boca de um peixe? Eu também não. Mas quantos de vocês acreditam que o nosso Deus é poderoso para livrar alguém dentro de uma cova de leões? Quantos de vocês acreditam que o nosso Deus, Ele é poderoso para livrar-nos na fornalha ardente? E quantos de vocês creem e pregam e declaram e aceitam que Deus, Ele é poderoso para fazer com que você sobreviva dentro da barriga de um peixe durante 3 dias? Quantos de vocês acreditam nisso? Eu acredito, irmãos. E a Bíblia nos diz, e o bispo JB nos ratifica isso, né? Que a Bíblia, irmãos, é um canal de fé tão grande para a gente, que se a Bíblia, ao invés de dizer que uma baleia, que um peixe engoliu Jonas por 3 dias, tivesse dito que Jonas engoliu um peixe e permaneceu na barriga dele 3 dias, eu acreditaria. Porque Deus é o Deus do impossível. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que não está alheio ou não está submetido às circunstâncias fisiológicas ou às leis da física. Deus, Ele é aquele que transcende, é aquele que cria, é aquele que muda, é aquele que transpõe as metas físicas e Ele transpõe as leis da natureza para te abençoar. Deus é aquele, irmãos, que muda circunstância, muda cenários, muda corações, porque Ele diz que você é amigo dEle. E nessa noite, eu quero que, em nome de Jesus, você saia daqui com essa convicção. Eu sou amigo de Deus. Bata no peito assim e diga: eu sou amigo de Deus. E essa amizade, ela não tem limites, ela não tem imposições, ela não tem barreiras, e ela me fará andar em lugares altos, em nome de Jesus. Estamos pregando um novo tempo, uma nova unção para um novo tempo, aleluia. E essa unção significa dizer, já estou terminando, irmãos, que você pode viver novas coisas em Deus. Obrigado, pastora Márcia, eu amo a senhora. Na verdade, eu amo todos vocês, eu acho que hoje eu ainda não tinha dito isso, né? Eu amo todos vocês, vocês moram no meu coração. Mas eu gostaria que você entendesse isso, que esse texto de Isaías 40, ele nos garante, irmãos, um escape, uma solução, uma saída para os momentos de dificuldade.
E ele diz que os jovens até se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Eu já não sou nem novo, mas também não sou tão velho, e eu tô com uma experiência mais ou menos igual a essa, irmãos. Eu voltei a malhar, né, porque eu ganhei uns quilinhos extra esses últimos meses aí. Eu até profetizei no culto retrasado que eu preguei, falando que Deus ia me fazer voltar a ter disposição. Voltei a malhar terça-feira. Hoje é quarta? Terça-feira. Inclusive empolgado pelo Frederick aqui, ó. Eu fico vendo os stories do Frederick falando, venci o gigante. Eu falo, ô Jesus, queria vencer esse gigante também. E vocês que estão nas minhas redes sociais, vocês me inspiram. Porque eu olho o testemunho de vocês, eu vejo como vocês têm sido vitoriosos, o quanto vocês têm sido perseverantes. E eu falo, uau, glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus pela vida do meu irmão, que mesmo diante das dificuldades está continuando. E toda vez que eu vi uma postagem do Frederick na academia, eu falava, ô Jesus, era um tapa na minha cara. Eu falei, preciso perder essa barriguinha extra que me acompanha, né? Voltei a malhar. E eu confesso para vocês que não tem sido legal não, irmãos. Não tem sido muito... até me perguntar, não, mas você está gostando? Eu falei, irmão, eu estou indo pela força do ódio, vou confessar para vocês. Porque não é muito minha praia, não. Eu prefiro comer, dormir e ficar assistindo televisão. Mas quando eu olho, irmãos, que nós temos que provocar o nosso futuro, eu digo, eu preciso provocar o meu futuro. E o meu futuro eu quero ser saudável. O meu futuro eu quero ser alguém que corre e não se cansa, que voa como águia, que tem um shape esbelto. O bispo, ele diz, provoque o seu futuro nessa noite. Ele diz que Deus está contratando pessoas em que Ele pode confiar. Você é alguém que Deus está olhando, está contratando, está selecionando para uma grande obra nele, dizendo que Ele quer fazer com você e através de você uma grande obra. Eu vou perder esses quilinhos extras, porque eu vejo o underline daqui a alguns dias cabendo nas blusas que estão aposentadas lá em casa. Quando eu boto não cabe mais. Eu falo, Jesus amado, não quero trocar meu guarda-roupa. Eu quero voltar a ser melhor, né? E isso, irmãos, essa palavra de Isaías 40. Você pode estar desanimado, você pode estar passando por um momento de sedentarismo na sua fé. Mas nessa noite eu te convido em nome de Jesus a pegar os halteres espirituais, que é essa Bíblia, a pegar, irmãos, o supino reto lá, eu não sei mais os nomes, mas que você malhe a sua vida espiritual. A chave para uma vida espiritualmente forte e saudável é inspirar a palavra de Deus lendo a Bíblia e expirar em oração. Faça assim comigo, ó. Inspira e expira. O movimento de respiração nos traz vida, não é? Se você parar de respirar, você morre. E a Bíblia, Jensen Franklin, no livro Limitless, ou Sem Limites, ele diz para nós exatamente isso. A chave para uma vida espiritualmente forte e saudável é inspirar a palavra de Deus lendo a Bíblia e expirando em oração. Então, a chave para que a sua vida espiritual viva uma nova unção nesse novo tempo é, a partir de agora, eu vou largar o sedentarismo espiritual e eu vou inspirar a palavra de Deus através da leitura. E eu vou expirar em oração, inspirar lendo a palavra e expirar em oração. E a falha geralmente, irmãos, na nossa caminhada cristã, que nos leva ao medo, que nos leva à desesperança, que nos leva a termos tristeza na nossa caminhada, é justamente por causa de dois motivos: uma Bíblia empoeirada e um altar quebrado. Se a sua Bíblia dentro da sua casa ela está empoeirada, ou no seu tablet, e o seu altar está quebrado, necessariamente você precisa reconstruir esse altar. Necessariamente você precisa pegar um pano, passar na sua Bíblia e dizer: ei Bíblia, eu te aceito novamente como minha colega, como minha companheira, como o diário do meu amigo para mim. Se coloque de pé nessa noite. Nós estamos profetizando há 7 semanas uma nova unção para um novo tempo. E eu terminei dizendo, irmãos, que a chave para uma vida espiritualmente forte e saudável é inspirar a palavra de Deus e expirar em oração. Você deve acreditar, irmãos, nas palavras proféticas que foram lançadas aqui nesse altar. E como último testemunho, antes de nós louvarmos a Deus e meditarmos nessa palavra, eu conto esse testemunho dizendo que nós devemos provocar a mudança que Deus espera de nós.
As palavras proféticas que são liberadas aqui, elas servem para nos inspirar. E eu termino dizendo algo. O Lúcio, que foi para os Estados Unidos, assim que eu cheguei aqui em 2019, ele virou para mim e falou assim: Underline, eu vejo você pregando para multidões e sendo internacionalmente conhecido. E eu falei: uau, eu recebo essa palavra profética. Eu quero isso para a minha vida, porque eu sei que Deus quer isso para mim. Só que eu olhei para a minha vida, para o meu interior e falei: eu não tenho qualificação para ir para outro país falar sobre o amor de Deus. E Deus, Ele me fez lembrar de um sonho que eu tinha de adolescência, de cursar psicologia. Quando a palavra profética foi lançada sobre a minha vida, e eu recebi aquela palavra e falei: ela é para mim, eu comecei a me mover em direção a ela. A primeira coisa que eu fiz foi, Deus abriu a porta da faculdade de emprego para minha esposa, e eu falei: você vai pagar a minha faculdade de psicologia. Deus, Ele nos leva, irmãos, nas palavras proféticas, a nos movermos em direção ao nosso... E o engraçado é que a bonita não pagou uma mensalidade até hoje. Acabei de lembrar, ó. Acabou deixando para eu pagar. Rapaz, tá me devendo, hein, amor? Mas isso é a palavra profética, irmãos. As palavras que são ministradas sobre a sua vida, de que você será bem sucedido no seu local de trabalho, de que você será reconhecido pelo seu patrão, de que você fará aquela viagem que você tanto sonha, de que você encontrará uma esposa, um esposo que te valorize, que te ame e que esteja de acordo com a sua vontade e te faça progredir em Deus. Sabe, as palavras que são lançadas de que o seu negócio prosperará, de que o seu nome aparecerá na lista de aprovados nos concursos, você deve se mover com fé em direção a elas. Eu estou indo, irmãos, para o 6º semestre de psicologia, e eu vejo que quando eu terminar esse curso, eu vou dizer: é a palavra profética se cumprindo na minha vida. Mas quem deu passo, irmãos, foi eu. Eu tive que ir lá matricular na faculdade, estou tendo que ralar fazendo as provas, mas eu sei que é o Senhor que está me direcionando. Ei, Deus está direcionando você nessa noite para viver uma nova história, uma história de ousadia, de encorajamento, de fortalecimento, de engrandecimento. Sabe, Deus, Ele está nos chamando para vivermos uma intimidade com a palavra dEle, para que nós reconheçamos Ele como nosso amigo. Você não foi chamado para pequenez, para mediocridade, para insatisfação. Deus, Ele chama você para uma vida em plenitude. Então, enquanto você ouve essa próxima ministração, eu quero que você declare sobre a sua vida que as palavras proféticas que foram declaradas sobre a sua vida, não as ruins, mas as boas, elas se cumprirão na sua vida em nome de Jesus. Adore um pouco ao Senhor.